Sem dúvidas, o retorno mais esperado que nós sabíamos que iria acontecer. Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos Cloverdins, a mais um vídeo onde bora falar sobre Black Clover, capítulo de número 322, o que eu achei, como foi, o que eu gostei e o que rolou e tudo muito mais neste vídeo delicioso, que eu já conto com seu like e com seu comentário positivo, onde eu quero saber o que você achou do retorno do Yami e do retorno do William. Porque muitos acham, mas como, Haru, que o Yami e o William voltaram? O Yami tudo bem, mas o William ainda não voltou, ele não foi mostrado no capítulo. Então, é aí que você se engana, porque quando o Yami retornou no painel final, você vê que ele está com uma espada, entre aspas. E o material utilizado é o material de um galho, de uma árvore. Com isso, é o atributo, o Grimoire, os poderes do William, que forneceram e possibilitaram que o Yami portasse uma nova arma, ao modo que ele já se locomoveu para o campo de batalha, salvando Nahato Asta e lutando contra Lucifer, ativando a Black Moon Mana Zone. Então é interessante isso, pessoal, por conta que o William também voltou, ele tá de olho, mas quando ele vai retornar oficialmente a gente não sabe. Possivelmente ele pode estar recuperando os capitães mágicos, por conta de que eu quero que você lembre que eles levaram uma boa pancadaria, então pode ser que o Yami tenha já se deslocado, enquanto o William usa a árvore mundial para fazer com que todos sejam restaurados e curados. Então eu acho que é isso que vai acontecer, porque assim daí os capitães retornam com toda a maestria, onde a gente vê um capítulo cheio de fanservice daqui a algumas semanas, com todos os capitães lutando junto do Asta finalizando. Isso pode acontecer se o William estiver realmente curando eles neste momento ao lado de Mimosa. A grande questão, pessoal, que a gente tem que ter em mente é que o Yami voltou. Isso que importa, o próximo capítulo vai ser protagonizado por ele. Mas a grande questão é como que o Yami voltou. Não tem nexo, Haru. É isso que você está pensando? É aí que você quebra a cara e se engana. Eu quero que você tenha noção que possivelmente quem curou o Yami como o William foi nossa querida Grey Inero. Por conta de que a Grey pode usar transmutação para restabelecer, restaurar o tecido humano. Com isso, Yami voltou 100% como foi demonstrado sem ferimento no painel final. O mesmo deve ter acontecido com o William. Nesse ponto em diante, a gente vê que possivelmente até pode ser que o William ainda esteja sendo restaurado, por conta de que nosso querido Patori havia resgatado ele, então não se esqueça disso. E a grande questão é que o importante é que possivelmente os Touros Negros já restauraram seu capitão, por isso que ele está no campo de batalha. O William pode estar sendo ainda curado. Então, você vê, já tem motivo, tem explicação de como ele foi restaurado. Mas a grande questão agora é o que a gente pode esperar do próximo capítulo. Possivelmente a gente vai ver Nahato, Yuno, Yami e Mereoreona fazendo um tag team, lutando contra nosso querido Lucifer e possivelmente contra o demônio de segundo nível. Provavelmente ele vai querer agora surgir, antes ele não iria surgir, mas o Yami é um perigo iminente, então possivelmente ele vai participar da luta. E com isso a gente deve ver o Asta sendo restaurado junto do Riebe, pela Nero e pela nossa querida Grey, ao modo que futuramente eles entram pro campo de batalha novamente. É isso que eu devo esperar. Mas você já sabe, a gente tem essas previsões, mas não dá pra garantir tanto que pode acontecer, porque a gente sempre sabe que o Tabata pode se surpreender de alguma maneira. Mas ainda assim, é bom saber que eu acertei um ponto aqui que eu havia falado com vocês na semana anterior, que o Yami realmente iria voltar, e com isso a gente vai dar destaque para esse capítulo que foi o retorno do Capitão dos Touros Negros. Começando a visão geral em torno do capítulo, vamos a um dos momentos mais interessantes, que é o limite que a Mereoreona atingiu. É algo que a gente já esperava que em algum momento acontecesse, sendo que ela tá lutando desde o início da invasão, ela lutou contra um demônio ancião sozinha, ela já superou seus limites a partir daquele momento em que ela fez todo o possível para destruir por completo o demônio que absorvia a mana. Acontece que ela lutou de igual para igual com o Lucifer, ela se levantou mesmo tendo sido esmurrada. Então acontece que ela percebeu que ela já não tá tendo mais um controle perfeito e refinado da mana. Isso se deve ao limite humano que ela atingiu. Ela já não aguenta mais e possivelmente vai ficar mais uns 2 minutos no máximo nessa forma perfeita dela de mana. Então é interessante porque foi falado pelo demônio do segundo portal que ela atingiu os limites que uma humana poderia atingir. Então é interessante porque nesse momento o Lucifer já aproveita e joga ela para longe ao lado de Yuno. Nisso tudo, vemos que Asta e Nahato fazem sua combinação de tag team por conta de que Asta não tem condições para lutar, porém ele tem antimagia, é o único que pode derrotar o Lucifer. Nesse momento vemos que Nahato faz uma combinação nova do modo união, ao modo que ele vai ser o chamariz segurando o Lucifer para que Asta perfure e derrote o demônio. Nesse momento, é interessante, deve ser ressaltado a variação nova do modo união do Nahato, uma transformação muito bonita, ao modo que a gente viu que segurou por segundos o Lucifer. Porém é um chamariz que não conseguiu se materializar por muito tempo, porque o Lucifer olhou pro Asta, acabou com a técnica, ele iria perfurar o garoto da antimagia, e nesse momento o Nahato se joga na frente do Asta, ele já foi pego pelo golpe do Lucifer, mas ele iria dar sua vida.
ele seria o escudo do Asta. Nesse momento, ele já está dizendo suas despedidas, que ele fez o que podia e que agora ele vai poder reencontrar seu irmão para se desculpar. Só que foi nesse instante que ele é paralisado por uma surpresa, por o retorno de alguém muito querido. E é o nosso querido Yami Dancho. Ele já chega paralisando o golpe do Lucifer usando da Black Moon, usando a espada nova que o William confeccionou para ele, ao momento que ele diz: essa ideia de querer se matar é algo que a gente precisa conversar, Fukudancho Nahato. Concluindo o capítulo com expectativas para o próximo. Sem dúvidas, um ótimo capítulo por conta de que forneceu informações muito interessantes e relevantes, como o limite de Mereoreona, utilizando o modo perfeição refinado da mana em controle em fusão com seu corpo. É interessante que tivemos o nome do segundo demônio do portal da Árvore do Submundo, e a questão mais interessante é que ele não se considera um subalterno, um subordinado de Lucifer. Por mais que Lucifer seja o demônio de maior ranking naquele mundo ali, em materialização, o demônio do segundo portal está restabelecido por completo, e ele mostra que ele se sente alguém, pelo menos de igual para igual com o Lucifer, porque Lucifer mandou que ele fizesse uma ordem, que era cuidar de Yuna e Mereoreona, e eu mesmo disse que não irá obedecer, porque é muito mais divertido ver Lucifer esfarrapado, tendo que lutar com esses magos, sendo um empecilho para que ele encontre o garoto da antimagia. Então, é interessante esse ponto, por conta de que se ele não é um subordinado, pelo que foi informado, até onde é o nível de força dele? Essa que é a questão, sendo que ele também é uma materialização completa da Árvore do Submundo do segundo portal. A grande questão é que a gente vê pela fala dele, é interessante isso, pessoal. Ele não se considera um subordinado ou alguém inferior porque ele usa o San ao invés do Sama. Isso já mostra honorífico. Ele se considera alguém distante, mas com cortesia, para Lucifer. Se fosse alguém que ele considera alguém superior, ele usaria o Sama, e ele não usou. Ele usou Lucifer San. Pode ser alguma coisa de scam? Também pode ser, por isso a gente não pode confiar tanto. Mas por ter tido esse momento, é interessante ser frisado, ao menos, pelo menos durante uma semana, que possivelmente ele não considera um subordinado, ele é alguém que quer ver o circo pegar fogo. Então, podemos dizer que ele não obedecerá às ordens do Lucifer, algo que no mundo lá do submundo era algo que era o contrário. Eles tinham de obedecer à ordem dos demônios de maior ranking, e a gente vê que isso não vai acontecer agora que eles estão materializados por completo. Foi interessante isso, porque é algo que é o oposto do que havia sido apresentado no ranking de demônio que eles obedeciam. Nesse mundo não vai rolar isso. É interessante, deveria ser frisado e destacado essa questão. Ainda assim, a gente vê que a questão do Yami ter chego já está explicado, como a gente disse, e com isso gera expectativas para o próximo capítulo, onde fica aquela dúvida: Hello Senpai, o que devemos esperar pelo próximo capítulo de Black Clover? Pelo próximo capítulo de Black Clover, meu pessoal amado, magos do meu coração, meus Clover Jeans, eu acredito que a gente deve esperar alguns pontos como Tag Team, Yuno, Yami. A gente deve ter uma conversa de Yami com Nahato. Possivelmente o Nahato pode lutar ainda, ou ele vai ser restabelecido sendo curado por alguns magos. A grande questão é que Mereoreona ainda deve lutar, eu acredito. Então possivelmente teremos Yami, Mereoreona e Yuno num tag team contra o Lucifer. Pode ser que aí o demônio que foi já dito o nome, que eu não me recordo ainda, vai surgir e lutar com eles também. E nisso tudo, os touros negros devem surgir com Noeri e Rux sendo a linha de frente, ajudando nosso querido Yami, enquanto Nahato deve conversar um pouco com o Yami. Talvez a gente tenha o surgimento do William com os capitães, mas isso eu acho que só vai ser um off-screen, ou ele ainda vai restabelecer os capitães, então não deve aparecer no próximo capítulo. Mas a grande questão é que a gente vai ter o Asta possivelmente sendo curado pela Nero e pela Grey junto do Ribe. Isso eu acredito que vai ser mostrado no próximo capítulo, por conta que o Yami vai meio que cobrir tempo, ele vai mandar o Nahato levar o Asta para longe. Nesse momento o Asta é curado, e daí a gente vai ver o que o Nahato vai fazer, o seu próximo movimento, para não deixar o Yami sozinho. Então, possivelmente, o que é garantido é que vai ter Yami e Lucifer no próximo capítulo, e a gente vai ver a Mereoreona surgindo pra ter aquela trocadilho, interação com o Yami. Isso eu acredito que vai acontecer, por mais que ela tenha atingido o limite dela, não é como se ela fosse parar ainda. Ela ainda consegue manifestar um pouco do seu poder. Então se prepara que o próximo capítulo vai ser muito épico, eu acredito, eu espero. E você já sabe, lançando, a gente veio aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?